Sim, é porque aqui a gente fica na fila pra entrar no hospital, porque no estacionamento não tem vaga para todo mundo que tem carro. Então a gente precisa esperar as pessoas saírem, surgir vaga pra gente poder entrar. E aí fica nessa fila aqui, às vezes eu passo 30, 40 minutos para poder entrar no hospital. Aí eu tenho que chegar mais cedo para poder não chegar atrasado. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre como foi meu primeiro emprego como biomédico. Lá em 2017. Eu formei em 2016, em julho de 2016. E aí eu me lembro que eu comecei a colocar currículo, tanto em laboratórios, quanto comecei a colocar currículo também em escolas, em cursos, faculdades, né? Tanto curso técnico, na verdade só como curso técnico. Aqui na minha cidade tem uma faculdade chamada Florence. Propaganda não, mas quem conhecia aí bota nos comentários. E aí eu tava decidido a trabalhar lá. E aí, se eu não me engano, eu botei meu currículo 6 ou 7 vezes lá, entreguei. Eu entregava na recepção e aí eu acho que provavelmente ninguém fazia nada, ficava lá mesmo. E aí eu entregava de novo, nada acontecia, até que um dia eu vou tentar entregar na mão da coordenadora. Eu não me lembro exatamente como foi que eu fiz para chegar na sala da coordenadora, mas eu consegui. Eu acho que eu dei um desdobro lá, ou eu perguntei que eu queria falar com ela, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui e cheguei lá e entreguei na mão da coordenadora. Era a professora Conceição, se eu não me engano. Pronto, entreguei. E aí passaram-se alguns dias, semanas. Um dia eu recebo uma mensagem falando que ia ter uma turma, não, para fazer um seletivo. Eu tinha que ministrar uma aula de 15 minutos do tema da minha escolha. E aí eles iam me avaliar lá. E assim foi. Aí eu preparei uma aula, tá? Eu escolhi um tema que eu tinha domínio. Eu acho que eu dei sobre malária. Ciclo de infecção da malária, diagnóstico. Inclusive, no dia desse seletivo, tinha uma colega minha, da minha turma da faculdade, Nájila. E aí ela deu aula sobre biossegurança, eu me lembro disso. E aí, beleza, eu dei a minha aula de 15 minutos, eles aparentemente gostaram, e depois entrariam em contato. E aí assim foi, aí depois me ligaram, e aí eu comecei a trabalhar lá. Era um salário bem pequenininho mesmo. Eu acho que eram 14, 15 reais a hora a aula. E aí era para curso técnico. Então eu dei para técnico de enfermagem, eu dei para técnico em saúde bucal, era para eu dar para técnico em análises clínicas, mas não estava fechando turma na época. Nossa, foi muito legal. Foi muito bacana assim, a experiência de lidar com turma, de alunos, de preparar a aula. Porque como eu não tinha essas aulas preparadas, então eu tinha que ir dando aula e preparando essas aulas junto. Então assim, foi um trabalho muito doido, mas foi muito legal. Esse foi o meu primeiro trabalho, né, como biomédico. Só que aí eu queria trabalhar em laboratório. Eu continuei botando meu currículo. Eu sei que nesse negócio de botar currículo, tem uma parte interessante da história, que eu estagiei no laboratório. Nesse laboratório que eu estagiei durante a faculdade, não foi um ambiente assim muito legal. As pessoas não eram receptivas, né? Não me receberam muito bem, não me ensinavam e tudo mais. Mas dentre essas pessoas, tiveram umas 2 pessoas em especial que me deram bastante atenção, que foi Mariana e Emily. Emily, minha amiga até hoje, Mariana também. Inclusive, Emily é minha colega de IBC, também foi concursada. Ela passou primeiro que eu, inclusive. Primeiro lugar, o concurso seguinte, eu passei em primeiro lugar. Olha só, eu não quero. Abraço, Emily, se tu estiver vendo esse vídeo. Enfim, aí, que eu tava falando, né? Sim, aí eu estagiei lá. E aí, essas 2 pessoas, em especial Emily, foi bacana, me ensinou e tal. E eu era muito esforçado, né? Eu era pontual, frequente, era proativo, né? Tentava sempre me destacar como um aluno para que as pessoas se lembrassem de mim. E assim foi. Beleza, ela trabalhava nesse laboratório X que eu estagiei. E aí eu fui colocando meu currículo em outros laboratórios. Uma vez eu recebi a ligação desse outro laboratório falando que teria um seletivo para eu fazer uma entrevista. Aí eu fui fazer a entrevista. Tá, foi bacana, conversei lá com a coordenadora. Na minha saída de lá, quem eu encontro? Emily. E Emily trabalhava nesse outro laboratório. Eu nem sabia que ela tinha saído e estava trabalhando nesse outro. E aí, depois do tempo passou, a gente conversando, ela foi me falar, ou foi a coordenadora que me falou, que quando eu entreguei meu currículo lá e ela viu que eu tinha formado na faculdade de Estácio, eu estou fazendo publicidade, e a Emily também tinha formado na faculdade de Estácio, ela mostrou meu currículo para Emily para perguntar se ela me conhecia. Aí Emily falou, eu conheço sim, foi meu estagiário, aí falou bem de mim, dedicada e tal, vale a pena dar uma chance para ele. Olha só, a ironia da vida, né? Mas eu nem sabia disso.
E aí ela me chamou. Aí eu sei que de imediato não deu certo, porque era para uma vaga que precisava de experiência, porque era período de virose. Período de virose, aqui na nossa cidade, nossa região, é quando aumenta o número de infecções respiratórias e dengue também. Então é tipo um surto, onde a demanda aumenta muito. E aí, como ela dura geralmente uns 3, 4 meses, a vaga era especialmente para esse período. Não era uma vaga fixa e que precisava que alguém tivesse experiência. Resultado que não deu certo. Ela falou assim, olha, a gente gostou muito de ti, para essa vaga específica não vai dar, mas para uma outra oportunidade a gente chama. E aí assim foi. Aí passou um tempo, uns meses, acho que uns 6 meses, aí ela me ligou de novo e falou que tinha uma nova vaga. Aí essa outra vaga também era uma vaga temporária, mas... Peraí, o carro andou. Sim, também era uma vaga temporária, mas ela era para substituir uma farmacêutica que ia sair de licença maternidade. Então eram 6 meses, eu acho, 4, 6 meses. E aí quando ela voltasse, ela retornaria para a vaga dela e eu sairia. Mas como Deus não faz nada à toa, né? Não faz nada por acaso, eu fiquei na vaga. Quando passaram-se o período que ela retornaria, como ela estava com a bebê muito pequena, ela decidiu que ela não ia ficar, que ela ia sair mesmo. E aí, resultado que, com a saída dela, eu fiquei na vaga. E aí, nessa empresa, entre 2017, aí eu fiquei até 2019, dezembro de 2019, porque aí eu recebi uma proposta para um outro laboratório, aí eu saí e fui para esse outro laboratório. Mas quando foi 2021, eu recebi a oportunidade de voltar para esse mesmo laboratório. Aí eu voltei e fiquei até ano passado, até novembro do ano passado. Então eu saí e voltei para a mesma empresa. Ou seja, quando eu saí de portas abertas, que eu desenvolvi um bom trabalho. E curiosamente, todos os laboratórios que eu passei, os lugares que eu trabalhei, eu sempre trabalhei 2 vezes. Tipo, eu trabalhei um período, saí e depois teve a oportunidade de eu voltar. Mas enfim, voltando. Onde eu tava? Sim, eu sempre trabalhei. Assim foi no primeiro emprego, nesse segundo laboratório que eu fui trabalhar. Eu também saí uma época e depois eu retornei. No próprio Flores também que eu dei aula, foi meu primeiro emprego, né, como biomédico, saí e alguns anos depois eu fui chamado de novo para trabalhar como preceptor. Então assim, isso mostra que eu sempre tive um bom relacionamento no ambiente de trabalho, desenvolvi um trabalho legal, onde as pessoas tiveram confiança de que mesmo que eu tivesse saído, numa oportunidade de retornar, eu retornei, certo? E aí, esse primeiro laboratório que eu trabalhei, que eu saí ano passado, eu só saí porque eu fui chamado para cá para a IBSER. Senão provavelmente eu estava até hoje, daquele meu primeiro laboratório eu estaria até hoje. Então se passaram assim 8 anos, eu acho. Embora tenha tido uma interrupção de mais ou menos 1 ano, mas foi mais ou menos isso, 7 para 8 anos trabalhando. Então é isso, gente. Eu queria contar para vocês mais ou menos como foi. Isso demonstra o resultado também de como eu me saí durante a faculdade, né? Durante o meu estágio. Como ele foi importante para que eu conseguisse esse meu primeiro emprego. Então, se você está estudando, está estagiando, entenda que esse momento ele é crucial. Ele é um momento onde você vai conhecer pessoas, onde as pessoas que têm a capacidade, o poder de te indicarem, vão te notar, ver como você desenvolve suas atividades, né? Se você é um bom aluno, se você é um bom estagiário, se você é frequente, pontual, se você tem um conhecimento mínimo que se espera de alguém que está perto de se formar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, tá? Queria contar para vocês um pouquinho dessa história, o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ouvir mais nesse canal. Eu vou começar a aparecer mais assim de forma voluntária, assim, para poder conversar com vocês e a gente criar uma relação aqui, beleza? Se inscreve logo no canal se você não curte, comenta e é isso aí. Lembrando que eu tô com um e-book na promoção, Destravando o Hemograma. Ele é um guia prático, um guia de bolso para no momento que você tiver com um hemograma para interpretar e bater aquela dúvida, você entra no e-book, procura o tema relacionado e tira sua dúvida. Ele não é um atlas, o objetivo dele não é você tirar dúvidas sobre estruturas morfológicas das células. Aqui a intenção dele é você
ter um guia na hora de interpretar aqueles valores. O que um RDW quer dizer com uma hemoglobina baixa e com um VCM muito alto? O que poderia ser, por exemplo? Você junta esses dados, olha no e-book, tira a sua dúvida e interpreta aquele resultado, viu? Então o link vai estar aqui na descrição.